Jesus. Bom, vamos começar a fazer algo maravilhoso, algo que é muito bom, que é louvar o nosso Deus. E nesse momento, para começar a louvar, vamos louvar o nosso Deus com o hino número 3, o Deus eterno. O Deus eterno reina, o monte de Sião, chegai-vos anjo como sempre será a oração, trazei humildemente o vosso coração, e a Deus eterno Rei dos reis, Senhor da redenção. O Deus eterno reina, o monte de Sião, salve-nos não se sustenta por amor, a Ele toda a honra, a glória e o poder, e assim vamos favores filhos, ai, o Deus eterno reina, no monte de Sião, livrai-nos do Deus, buscai o seu perdão, buscai sua face, a paz encontrareis, e reine para sempre. Amém. E agora vamos louvar nosso Deus. Jubilosos te adoramos. E assim. Amém. Deus seja louvado. E agora, para continuarmos louvando a nosso Deus, iremos louvar o hino 62, com um grande gesto.
Agora, gostaria que a igreja ficasse de pé, para que possamos louvar o nosso Deus, e iremos louvar a Ele com o hino 565, Adoração. Deus, graças te damos, grande Deus, pela alegria, privilégio e honra, Senhor, de estar juntos, cada um de nós possamos descansar em teus braços de tua amor. Tendo certeza, Senhor, Deus, que está bom. Cada vez que Cristo
Provai e vede. Histórias de fé e fidelidade. História de hoje. Uma comunidade de fé. Eu consumi moderadamente. Já estava no segundo dia quando minha esposa me perguntou para onde eu ia. Eu disse que estava indo à campanha e ela respondeu: eu também vou, mas eu insisti que não. Mesmo assim, minha esposa foi atrás, levando nossa filha, que na época tinha 4 ou 5 meses. Gostei muito da recepção calorosa. Acolheram bem tanto a mim quanto a nossa filha e continuei frequentando a igreja. Participamos de uma campanha e sempre lembramos com carinho dos estudos bíblicos que a Carmen e um jovem chamado Queirono nos deram. Eles começaram a dar esses estudos em nossa casa, o que nos levou a decidir pelo batismo. Infelizmente, recaí nas drogas e no álcool não de forma exagerada, mas isso me afastava do meu lar. Deixava minha esposa e minha filha pequena e partia para longe. Ia para as praias, ficando fora por 10 ou 15 dias. Isso aconteceu porque na época eu estava desempregado e a única saída que via era voltar ao álcool. Comecei a perceber a situação em casa, como às vezes faltava o que comer. Um pilar fundamental foi a igreja, o apoio que eles dão aos seus irmãos. A gente teve uma ajuda muito grande da igreja, que naquela época era droga. A igreja, e especialmente uma família chamada Pocket, foram um grande suporte. Eles eram mais velhos, mas pessoas muito boas, choravam comigo, me convidavam para almoçar, vinham à nossa casa, deixavam dinheiro e traziam alimentos. Eles foram meu apoio. Quando chegamos à igreja, conhecemos um essencial que se preocupa com as suas ovelhas. Muitas vezes Cuido das atividades.
Não tenho motivação. Eu tive uma dor sem fim, não sei dizer a razão. Consigo ainda, Jesus, buscar os meus joelhos dobrar e orar. Perante Deus inclinar, chorar. Bom dia, meus sábados. Se tiver direito a colocar de joelhos, se puder, para a gente orar. Santo Deus, eterno Pai, honrar e exaltar o teu nome hoje, eternamente. Pedir, Senhor, que nem sabemos dizer, não temos nem motivação para orar ao Senhor. Mas ainda assim, o Senhor, na tua infinita graça e misericórdia, nos mantém em pé e nos dá força para vivermos e lutarmos a cada dia. Possamos ser mensageiros do Senhor, nessa terra, enquanto o Senhor não volta. Obrigada, Senhor, pela oportunidade de podermos nos prepararmos a cada dia, na realidade que nós deveríamos estarmos preparados. Se ainda não estivermos, Senhor, o Senhor nos prepara para o de Deus. Queremos, Senhor, colocar diante do altar a igreja que aqui vai ser presente nesse instante. A cada um que escolheu, Senhor, que a tua voz e aqui está. Direcionei as dificuldades, definir valores, onde está tudo bem, físico, quanto espiritualmente, emocionalmente. Mas obrigada, Senhor, por possamos nós da conta da nossa espiritual. Que possamos, Senhor, a cada dia ser vigorados por ti. Que o Senhor, nesse instante, venha estar com as pessoas que estão enfermas, que estão nos hospitais. Que o Senhor venha nos dar a inscrição do feliz, pois acreditamos que a tua mão poderosa já está sobre ele, agindo sobre ele, que cada médico passa por aquela criança. E assim, Senhor, quantas outras. Pois o Senhor também me lavou, Constantino, que não está muito bem. O Senhor sabe todas as dificuldades que ele tem. O Senhor sabe como é difícil.
sempre tem uma pessoa próxima de você. Alguém que a gente considera como pai. É nessas horas que eu quero dizer o quanto que a gente não é nada, o quanto que a gente precisa de mim. E que, por nossa vontade, a gente não queria que ninguém próximo a gente adoecesse, ou que até se fosse, descansasse. Mas, Senhor, o Senhor sabe que a minha vontade como neta, minha mãe como filha e os outros, é que ele recupere ele. Mas o Senhor sabe que essa é a nossa vontade. Não sabemos, Senhor, qual é os teus planos para ele nesse momento. Pois a realidade não é plano, pois o Senhor não quer. O Senhor não nos criou para morrer. O Senhor nos criou para a vida eterna. E é por isso e é por ela que a gente tem lutado todos os dias. Mas que o Senhor coloque ele diante dos braços e que seja tudo, Senhor, conforme o teu agir e não o nosso. Mas nós cremos, pela tua graça, pela tua misericórdia, de a se recuperar e voltar para casa. E que o Senhor, assim como a gente pede por alguém próximo a gente, o Senhor também abençoe aquela família que passa por dor insuportável para toda a vida. Porque muita gente sofrendo, Senhor. Eu quero colocar muito de altar também. A Paulina, que eu não sei o nome, da irmã Lafé, da gente. Onde em maio ele perdeu um filho. Maio agora, pregações. E agora, semana passada, ele perdeu a esposa. E a filha, Senhor, também não está no estado muito bem. Então, Senhor, é nesses momentos que a gente percebe que a gente não está passando por nada. Então, para tua misericórdia, também você chegar a essas pessoas. E mais uma vez eu te falo, Senhor, prepara. Se não estivermos ainda preparados, nos prepare. Para que quando o Senhor voltar, a gente vá ter o encontro. Porque quando a gente descansar, hoje nós podemos viver amanhã, sabemos que estamos aqui agora. Que nós possamos descansar nos teus braços, esperar por Ele. Hoje, Senhor, continua me dando a pessoa que o Senhor escolheu para passar a mensagem para nós. Que ela venha falar no caminho da tua palavra, usada pelo Espírito Santo. Que essa palavra possa ficar gravada no nosso coração. Possamos sair daqui renovados pelo Espírito Santo. Obrigada pela oportunidade. Estamos aqui de joelhos, não é aqui de sacrifício, mas é aqui de gratidão. Por Senhor e a por todos. Queremos que o Senhor nos ajude. Em nome de Jesus, nós choramos. E já te agradecemos. Amém. Muito bem. Igreja, bom dia. Bom dia. Feliz sábado. Feliz sábado. Sempre bom estarmos juntos e para adorar a Deus melhor ainda. Agradeço de todo o coração a oportunidade dada aí pelo José Hildo e cada um de nós possamos meditar na mensagem que Deus escolheu para cada um de nós nessa manhã. Não sabe que aonde eu vou, eu sempre levo alguém comigo, né? É difícil eu ir para um lugar sozinho. Graças a Deus, aqui não é diferente. Eu sou professora da Escola de Trabalho Mundial dos Meninos e sempre quando eu vou, para onde eu vou, que dá certo. Se puder, eu levo. Hoje só lembrei, mas graças a Deus por estarmos aqui. Essa oportunidade de poder estarmos aqui é imensa. Alegria também, é imensa. Satisfação poder estarmos aqui. E graças a Deus pela oportunidade. Nesse momento, eu convido a igreja a se colocar de pé. E juntos, irmãos, nós vamos erguer a nossa voz, cantando mais um louvor ao nosso grande Deus. Não há o que temer em 114. Eu quero ouvir vocês, erguindo a voz de vocês em louvor ao nosso Deus, nosso Salvador Jesus Cristo.
Ficar de joelho, eu quero que a gente fique de joelho mais uma vez na palavra, tá bom? Soberano Deus, bondoso Pai. Como é bom, Senhor, estarmos nessa manhã missão, juntos, honrando e glorificando o bondoso Deus a Ti. Como é bom, Senhor Deus, cantar louvores a Ti, como também, ó Deus, ouvir os irmãos cantando louvores a Ti. Nos enche o coração de esperança e certeza, Deus, de que um dia, nas mansões celestiais, com milhares e milhares e milhares de anjos, todos juntos, entoaremos louvores a Deus. Pois unicamente este digno de toda honra, toda glória e de todo ouro. Que a mensagem desta manhã, Deus, é de encontro ao nosso coração. Que o homem desapareça, Deus, e que o Teu poder, a Tua presença prevaleça neste momento. E que tudo
seja, Deus, para a honra e glória de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Louvado seja Deus por estarmos aqui mais uma vez. Em sua cura. Graças a Deus. Vamos conseguir. Eu quero fazer com os irmãos aqui hoje. De breve, muito em breve, os irmãos daqui para a igreja do assentamento, amém? Amém. Fazer uma escola sabatina com programação toda manhã do sábado. E depois a igreja do assentamento vem fazer aqui. O que é que vocês acham? Aê, amém. Vamos acertar a data e aí já passo para a igreja, tá bom, irmão? Tudo bem. E hoje à noite tem junta panela na igreja do assentamento também. Nós vamos convidar. Fiquem à vontade. Para não ir, não enquanto ele está dizendo. Muito bem, nós sempre estamos aqui na igreja de Curitiba. Louvado seja Deus pela oportunidade. Nesse momento eu quero pedir os irmãos que vamos abrir aí a palavra de Deus em Atos 16. Atos 16. A gente vai ver um pouquinho de 16 e 16. Mas o foco vai ser a partir do 19. Nosso foco vai ser a partir do 19, mas nós vamos ler sim 16. Vamos lá. Pai, a tua palavra está aqui. Abre também o nosso coração. Por favor. Toma de conta, Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, 16 de Atos diz assim: aconteceu que indo nós para um lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. 17 nos diz: seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciando o caminho da salvação. Anunciam o caminho da salvação. 18 nos diz: isso se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltou-se e disse ao Espírito: em nome de Jesus, em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retire-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Pronto. Primeira parte. Agora nós vamos para o 19, que vai ser o foco da nossa mensagem dessa manhã. O 19 nos diz assim: vendo os seus senhores que se desfizera a esperança de lucro, do lucro, irmãos, o lucro vinha de onde? Da adivinhação daquela jovem. Vendo seus senhores que se lhe desfizera a esperança do lucro, agarrando em Paulo e Silas, os arrastaram para a praça, à presença das autoridades, e levando-os aos protelos, que quer dizer magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. 21. Propagando costumes que não podemos receber, nem práticas, porque somos romanos. Antes de terminar, eu tenho uma pergunta para fazer para os irmãos. Aqui o 21 diz: propagando costumes que não podemos receber, nem praticar, porque somos romanos. Eles podiam ou não podiam praticar? Podiam ou não podiam? Podiam, eles não queriam, mas podiam. 22 diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os protores
rasgando-lhe as vestes, mandaram açoitá-los com varas. E depois de lhe derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que o guardassem com toda a segurança. 24 diz: este, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e lhes prendeu os pés no tronco. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. Irmãos, naquela cidade, tinha uma jovem que dava muito lucro para os seus senhores. Muito dinheiro. Eles aproveitavam da situação daquela jovem, de espírito, daquela jovem de adivinhadores, de adivinhador, e tinham muito lucro com aquela jovem. Só que um certo dia, Paulo e Silas passou naquela cidade. E aqui a Bíblia diz que, por vários dias, aquela jovem dizia que eles eram, quem lembra? Servos de Deus Altíssimo. Interessante é que aquela jovem, mesmo possessa, sabia que Paulo e Silas eram servos de Deus Altíssimo. E chegou um momento, irmãos, que Paulo, eu vou dizer assim, tipo que já meio injuriado, encostou em nome de Jesus naquela jovem e disse que a partir dali ela estava livre. Paulo libertou aquela jovem daquele espírito que causava lucro, que dava lucro, que trazia lucro para aquele povo. Mas, irmãos, o que eu achei interessante nessa mensagem, que eu acho interessante, é que Paulo e Silas, depois que causou esse tumulto, que era o certo a ter sido feito, Paulo e Silas não tem nada de errado, eles agora são presos e arrastados até a praça. E na praça, Paulo e Silas é açoitado, é massacrado e humilhado. Olha o que nos diz aí, no verso 22 nos diz: levantou-se a multidão unida contra eles, e os pretores, rasgando-lhes as vestes, mandaram açoitá-los com varas. 23 diz: e depois de lhes derem muitos açoites, os lançaram no cárcere, ordenando aos carcereiros que o guardassem com toda a segurança. O que Paulo e Silas tinham feito de errado, que eles tiveram que ir para o cárcere e então foi com ordem de ser muito bem guardados. Se eles tinham feito de errado. Mas, irmãos, realmente, não é isso que me chama a atenção nessa mensagem. O que me chama a atenção nessa mensagem é o verso 25, que eu convido a igreja a ler. 25 nos diz: por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. Irmãos, Paulo e Silas estavam presos e amarrados. Mas eles não estavam só presos e amarrados. Eles estavam, eu imagino que todo ferido, doídos, porque a Bíblia diz que eles tinham sido o quê? Açoitados. Eles tinham sido açoitados, quer dizer, eles apanharam bastante. E mesmo a tudo isso, mesmo amarrado, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus. Mas quando eu preparava essa mensagem, eu fiquei pensando o seguinte:
Paulo e Silas estavam presos, tinham sido apanhados e agora, na prisão, apanhados, presos, sem ter feito nada de errado, eles cantavam. Eles cantavam louvores. E aí, irmãos, eu falei por um momento e comecei a refletir. Comecei a refletir sobre como tem sido a minha vida, o meu agir diante das dificuldades, diante dos desafios que esse mundo nos traz. Como temos reagido? Como eu tenho testemunhado ou não testemunhado do Deus Altíssimo, que aquela jovem mesmo possessa falava, diante dos desafios, ou como eu tenho testemunhado desse Deus, em meio às minhas colegas do meu setor de trabalho. Como eu tenho agido, como eu tenho testemunhado. E aí, irmãos, eu cheguei à conclusão de que eu preciso melhorar. Eu preciso melhorar, porque diante do Deus Altíssimo que eu conheço e sigo, eu preciso testemunhar mais. Eu preciso mostrar para as pessoas ao meu redor que eu sigo um Deus poderoso, verdadeiro, justo e que me sustenta em meio às minhas dificuldades. Sabe por quê, irmãos? Porque Paulo e Silas podem fazer isso. Eles puderam testemunhar de um Deus único, fiel e verdadeiro em meio à circunstância. Irmãos, estava um momento fácil para Paulo e Silas do ponto de vista de vocês ou não? Não estava. Eles tinham sido apanhados em praça pública, eles tinham sido agora jogados no cárcere, eles estavam presos, e eles não estavam só presos, eles estavam amarrados. Injustamente. Mas, irmãos, Paulo e Silas louvavam a Deus. A Bíblia diz, no verso 25 ainda, que diz que eles cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão, Paulo e Silas, irmãos, pôde testemunhar do Deus único, verdadeiro, fiel e justo, o Deus do impossível, que eles pregavam, eles podem testemunhar desse Deus que eles pregavam dia a dia naquela cidade. Será que eu estou realmente testemunhando desse Deus, o qual eu prego todos os dias? Mas, irmãos, o verso 26 nos diz assim: de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. Amém, igreja? Amém. Abriram-se todas as portas e soltaram-se as cadeias de todos. Irmãos, Paulo e Silas agora já, não só eles, mas todos os presos, agora já não estão mais presos. Através dos louvores de Paulo e Silas, em meio à prisão, eles podem erguer louvores ao seu Deus. Queridos irmãos, eu sei que grandes desafios temos enfrentado. Todos os dias, desafios diferentes. Mas nós precisamos erguer a nossa voz em louvores a Deus em meio aos desafios. Sabe por quê, irmãos? Porque em meio ao desafio que nós podemos testemunhar de Deus aonde quer que estejamos. Mas, irmãos, sabe o que foi que fez a diferença na vida de Paulo e Silas? Sabe o que foi?
relacionamento. O relacionamento de Paulo e Silas, dia a dia, com Deus, foi que fez a diferença na vida deles. Foi que fez com que eles presos oravam e cantavam. Paulo e Silas viviam uma vida de comunhão. Paulo e Silas viviam uma vida de relacionamento com Deus. De missão. Paulo e Silas tinham Deus em primeiro lugar em sua vida. Não seria impossível Paulo e Silas cantar. Seria impossível Paulo e Silas orar se eles não tivessem uma comunhão constante com Deus. Não seria impossível. Mas, irmãos, foi em meio aos desafios que eles enfrentaram, que eles puderam deixar para nós que podemos sim também cantar e louvar a Deus em meio à dificuldade. Paulo e Silas deixou uma história extraordinária, que pode hoje estar nos ajudando espiritualmente. Será que, irmãos, nós estamos deixando um testemunho real desse? E que podemos sim cantar, podemos sim testemunhar, orar em meio aos desafios. Interessante é que Paulo e Silas, irmãos, não perderam a oportunidade. Eles cantavam. Eles oravam. Interessante é que todos os presos estavam ouvindo. As cadeias se abriam. E agora eles estavam libertos. Eles permaneceram ali. Se a gente for lá ler o restante da história, eles puderam dar testemunho, a ponto de que aquelas pessoas que estavam fazendo a sua segurança chegou e disse: posso fazer o que Deus vou fazer para acessar. Amém, igreja? Amém. Queridos irmãos, se vocês esquecerem que eu falei nessa manhã, não tem problema. Eu só quero que vocês não esqueçam de que Paulo e Silas oravam e cantavam preso. É porque eles tinham uma vida de comunhão, uma vida de busca pelo poder do Espírito Santo. Eles puderam cantar em meio à dificuldade que eles estavam enfrentando. Era porque eles tinham Deus em primeiro lugar na sua vida. É porque o relacionamento deles era tão íntimo que para eles aquela dificuldade não fez diferença. Aquele desafio que eles estavam enfrentando naquele momento não fez diferença. Eu sei que cada um de nós aqui, irmãos, enfrentamos desafios, uns diferentes do que os outros, uns mais, outros menos, como a irmã Valvéria falou na oração. São desafios, mas, queridos irmãos, da igreja de assentamento, irmãos da igreja que o relacionamento de Silas e Paulo com Deus possa ser o nosso relacionamento com esse Deus, porque o Deus de Paulo e Silas é o nosso Deus. Amém, igreja? Amém. Então, que o relacionamento deles seja o nosso relacionamento com o nosso Deus hoje. Seja o nosso relacionamento com Deus hoje. Que, como Paulo e Silas buscava Deus em primeiro lugar, que nós também possamos buscar. Amém. E que nós possamos, em meio aos desafios, de ver uma criança enfrentar um tratamento de câncer, que nós possamos buscar verdadeiramente o nosso Deus, encher o nosso coração de esperança e certeza de que um dia tudo isso vai passar.
O que Apocalipse nos diz. O Apocalipse enche nosso coração de esperança e saber que Deus tem um lugar perfeito, maravilhoso, de ouro, preparado para cada um de nós. E é lá, irmãos. E é lá que nós vamos morar para todos sempre. Amém? Amém. Que Deus nos abençoe, queridos irmãos. E que nada, e nem ninguém, venha nos impedir de permanecer em constante comunhão com Deus. De permanecer em um relacionamento íntimo com Deus. Para que assim possamos, na eternidade, poder vê-lo face a face, poder adorá-lo face a face. E ter certeza de que tudo, dor, sofrimento, angústia, tristeza, desespero, chegará. A dor pode estar grande, mas ela vai chegar. Talvez não seja nem como nós sonhamos, nós oramos, nós clamamos. Mas como diz Luiz Cláudio, do testemunho dele. Ele disse que ele ora muito, por muitos entes queridos por Deus. E ele disse que tem a alegria de ver uns curados. E tem a tristeza de não ver outros. Mas ele disse que mesmo vendo uns curados, outros não. A esperança dele permanece. Então, irmãos, que nosso coração, que nossa comunhão com Deus seja real. E que a nossa comunhão com Deus amanhã seja melhor do que hoje. Amém, igreja? Para que assim nós possamos permanecer independente da circunstância, independente do desafio. Nós possamos permanecer cabeça erguida, preso ou não, com a dor ou não, com o sofrimento ou não, nós possamos permanecer fiel, tendo certeza que a dor vai chegar ao fim, e ter certeza de que o céu é real. Amém, igreja? A Meliane vai cantar. Quando ela canta, que você possa orar a Deus, pedir a Ele que lhe ajude. Me ajude a ter um relacionamento, uma comunhão, um relacionamento mais real com Ele. Que você possa orar pedindo a Deus que lhe ajude a permanecer fiel, independente das circunstâncias. Senhor, eu quero brilhar por ti, eu quero ver da minha vida, onde possa te enxergar, assim como mesmo sem falar, eu falei o teu amor. Brilha a monte,
pois eu sei que Ele contigo fará. Nessa minha eu estarei sem ti. Tu és o da nossa,